Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana voltamos a olhar para o efeito da política externa de Donald Trump e o impacto que tem na Europa e no mundo. Falamos de uma estratégia que tem pouco andado a ver com diplomacia, mas a que todos respondem com prudência. E é por aqui que abrimos esta conversa, a pisar gelo fino na relação entre as maiores potências e tudo o resto. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Os dias e os meses são férteis em anúncios, incertezas, mudanças constantes desde que Trump voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Entramos, como escreve o Miguel esta semana, na estratégia da ameaça e da intimidação. Comecemos pela deslocação do vice-presidente americano à Europa e pelo discurso que o Miguel considerou, na sua crónica no Expresso, insultuoso frente aos líderes europeus. Para a história, parece que passa a haver um antes e um depois destas palavras de J.D. Vance. Um antes e um depois do 6 de janeiro, quando Donald Trump entrou em funções, quer dizer, tudo mudou. Eu acho que nós estamos a assistir, em termos de geopolítica, em termos de valores nas relações internacionais, em lugar daquilo que era consensual, pelo menos nas democracias, nós estamos a assistir a uma completa revolução, a uma velocidade supersónica. O mundo que a gente conhecia ainda há 2 meses atrás está a virar-se de pernas para o ar completamente. De tal maneira que a gente já não sabe quem são os aliados, quem são os adversários, quem são os inimigos, quem são os companheiros, quer dizer, já não sabe nada. A subversão de valores conhecidos e reconhecidos como essenciais por parte de Donald Trump e da equipa da Casa Branca é total. E o discurso de Vance, nesse sentido, foi extraordinário. Ouvi-lo dizer que a Europa não tinha liberdade de expressão, que a Europa estava completamente errada em relação a tudo, que era preciso andar para a frente com as eleições na Roménia, quer dizer, não tem nada a ver com isso, não é? E, sobretudo, o tom da demonstração de quem estava a passar um discurso para dirigentes políticos que não valem nada, que não representam um continente com séculos de história, enquanto que os Estados Unidos ainda nem sequer têm 250 anos de história. Tudo isso foi de uma arrogância que eu acho que foi absolutamente insultuosa e ultrapassou tudo. Agora, e tal como eu escrevo no meu texto, tirando o chanceler Scholz, que está de saída daqui a uma semana, ninguém ousou dizer coisa nenhuma. E a Paula repare que no fim de tudo isto, no fim da abertura de negociações entre russos e americanos na Arábia Saudita, deixando fora a Ucrânia, no fim das declarações do secretário da Defesa Pigax o próprio Donald Trump, qual é a reação dos líderes europeus? É mandar lá a Washington para a semana o primeiro-ministro inglês e o presidente da República Francesa. Lá vão eles tentar apaziguar Trump, tentar dizer-lhe que estamos prontos a gastar o dinheiro que for preciso na defesa, somos os velhos aliados, não vamos agora zangar-nos. Pronto, uma reação de abanar a cauda, como eu chamo no meu texto. É uma reação suave perante as circunstâncias. É como se a Europa estivesse completamente refém dos Estados Unidos. É isso que lhe parece, Miguel? Exatamente. Está refém dos Estados Unidos, não se preparou para a alternativa não só de ser um agente de intermediação entre russos e ucranianos para pôr fim à guerra, como também não se preparou para aquilo que era a revolução de Trump e que já era esperada porque ele tinha anunciado. Quer dizer, nós quando muito podemos dizer que Trump ainda foi para além de tudo o que imaginávamos. Agora, imaginávamos o suficiente do que seriam as suas políticas para que a Europa não estivesse estado adormecida este tempo todo. Eu lembro-me de falar aqui há umas semanas, pouco antes de Trump tomar posse, uma declaração de António Costa, em que a certa altura perguntaram-lhe como é que iam ser as relações da Europa com os Estados Unidos e ele a dizer, bem, temos que esperar para ver o que é que o presidente Trump pretende, o que é que ele vai fazer. E eu lembro de comentar aqui que parece que o António Costa ainda não tinha percebido o que é que o Trump queria, o que é que ele ia fazer. Bom,
agora está à vista deles todos. O Miguel é muito crítico, tem sido nestas nossas conversas e também nos seus textos, e esta semana volta a sê-lo, em relação aos líderes europeus e ao seu papel. A Europa transformou-se num parceiro menor nesta espécie de jogo de xadrez imposto por Donald Trump. Esta é uma condição que lhe parece irreversível? No imediato, sim. Quer dizer, não é só um parceiro menor em termos de diplomacia, em termos de defesa própria, mas também em termos de capacidade tecnológica, capacidade de inovação, capacidade industrial, tudo isso. Quer dizer, a Europa de facto deixou-se a radar do grande jogo das potências mundiais, perdeu largamente para a China, perdeu para os Estados Unidos, e eu acho até que está atrás da Rússia em muitos aspectos. E esteve sempre a dormir, de facto, esteve sempre convencida que ia viver primeiro de petróleo barato que vinha da Rússia, depois de excedentes comerciais na balança comercial com os Estados Unidos, e que, portanto, isto era um mundo maravilhoso. E ficou para trás. Eu acho que esta geração de dirigentes europeus foi tremenda, tem sido tremenda mesmo. Eles não têm nenhuma capacidade de visão, nenhuma capacidade de antecipação dos acontecimentos, e depois quando aparece alguém completamente iconoclasta, disposto a partir a louça toda, como Donald Trump, a história acelera e a Europa fica para trás. Nesta altura acha que a Europa continua a correr atrás do prejuízo? Eu estou a lembrar-me destes encontros desta semana de Emmanuel Macron com vários líderes europeus que basicamente não tiveram resultados concretos, não é? Como seria de esperar, eu acho que seria mais do que esperar, quer dizer, como é que o único resultado concreto foi mostrar que a Europa continua dividida em questões que eu não estou a dizer qual seria a boa solução, porque não estou muito de acordo com a solução do aumento das despesas de até 5%, não estou nada de acordo. Agora, seria de esperar que houvesse um mínimo de consenso alargado em relação àquilo que a Europa vai fazer, e não há esse consenso. Mas, de facto, a ideia que ganha terreno nesta altura é aquela justamente do reforço da aposta dos orçamentos por causa da defesa. Subir então a fasquia do investimento surge agora quase como um imperativo. Acha que é uma resposta que já é incontornável? Parece-lhe que já não há volta a dar em relação a isto? Paulo, é assim, eu concordo com a existência de umas Forças Armadas Europeias integradas, sendo que é essencial que a Inglaterra faça parte delas. Agora, não concordo tanto que essas forças sejam integradas na NATO e submetidas à NATO, sobretudo numa altura em que há um presidente americano que diz que não garante que a NATO possa defender a Europa. E, portanto, se assim é, as vantagens da Europa ir investir em defesa para depois a integrar na NATO não são evidentes, porque aquilo que Trump quer é, de facto, um reforço dos orçamentos de defesa dos países europeus para depois contar com eles para estender a influência da NATO para a região Ásia-Pacífico, que é onde ele está concentrado. Isso no passado, a NATO já foi mobilizada, por exemplo, para ir para o Afeganistão, que estava fora do seu raio de ação, porque isto é o Tratado do Atlântico Norte, não é o da Ásia. E no futuro é muito provável que Trump use a NATO em seu benefício próprio. Neste momento eu acho que os Estados Unidos, paradoxalmente, têm mais a ganhar com a NATO do que a NATO com os Estados Unidos. E, portanto, o esforço de defesa a ser feito deve ser-lo numa perspectiva inteiramente europeia, constituir uma força europeia de defesa, inclusivamente recorrendo à indústria militar europeia e não à indústria militar americana. Olhemos em concreto para o caso da Ucrânia e das negociações que começam a aparecer ou a surgir no terreno. Além desse discurso de J.D. Vance, de que já falámos, que assumia então a tal ruptura nas relações tradicionais entre os Estados Unidos e a Europa, ficou clara também a decisão, e aliás Donald Trump tem sublinhado, de afastar os dirigentes europeus, os líderes europeus, das futuras negociações sobre a guerra na Ucrânia. Isto é sustentável, sabendo nós que a Ucrânia faz fronteira com a Europa? Não seria sustentável. Agora, a Europa pôs-se a jeito, a União Europeia pôs-se a jeito, os dirigentes europeus puseram-se a jeito. E Trump tem razão quando diz que tiveram 3 anos para resolver o problema e não o resolveram. Porque, a Paula, repare, como eu escrevo no meu texto, que a única política concertada da Europa em relação à Ucrânia foi: vamos apoiar a Ucrânia militarmente pelo tempo que for necessário. E cada vez que alguém se atrevia a falar que era preciso negociar a paz, era atacado como um amigo de Putin e um traidor à Ucrânia. E, portanto, neste momento que até os ucranianos querem a paz, não querem a paz que Trump lhes quer impor, mas querem chegar a uma paz qualquer, a uma paz que não seja uma derrota total,
a Europa ficou para trás. Portanto, a Europa de facto não tem legitimidade para reivindicar o seu papel à mesa, porque quem esteve 3 anos a dizer que não havia nada para negociar com a Rússia, como é que agora quer bater à porta e dizer deixem-nos entrar que nós também queremos negociar? Não faz sentido, é uma hipocrisia. Nesta altura, Putin volta a ter protagonismo e de alguma maneira a ganhar algum fôlego com esta entrada em cena de Donald Trump e a surgir como o vencedor depois, 3 anos depois do início da guerra. Parece-lhe que vai ser essa a consequência destas negociações que envolvem os Estados Unidos e a Rússia? Vamos lá ver. Eu acho que é evidente que Trump tem um fascínio qualquer especial por Putin e Putin se aproveita muito bem disso. Eu lembro-me quando foi a Cimeira de Helsínquia, entre os dois, no primeiro mandato de Trump, eu estava ali ao lado de São Petersburgo, por acaso, e segui aquilo com atenção através, aliás, de um intérprete do russo que me lia os jornais russos, e a sensação que eu tive é que Putin tinha completamente posto Trump ao bolso, e isso era impressionante. E provavelmente isso vai acontecer outra vez agora, mas independentemente disso, eu acho que é estultícia e imbecilidade imaginar que a Europa ou o mundo pode funcionar como se a Rússia não existisse, tratar a Rússia como um país pária. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, para não dizer mais nada, tem reservas minerais e de energia brutais, é um país da dimensão que conhecemos, o segundo maior país em extensão do mundo, e portanto fingir que a Rússia não existe e não conta para as relações internacionais é uma imbecilidade. E seja com Trump e com Putin, seja com quem for o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da Rússia, tem que haver relações e deve haver relações entre as superpotências, nomeadamente estas duas, como houve até durante o tempo da Guerra Fria. Os líderes europeus acharam que pura e simplesmente se podia ignorar a Rússia como se ela não existisse. Isso não faz qualquer sentido. Se Putin ganha protagonismo, aos olhos de Donald Trump, pelo menos, e do mundo nesta altura em função dos Estados Unidos, por outro lado, Zelensky perde influência. Que papel é que pode estar reservado, com maiores dificuldades agora para Zelensky neste confronto entre as duas potências sobre o futuro do seu próprio país? O Zelensky está em péssima posição. Eu também acho que ele cometeu um erro de avaliação igual ao dos europeus, que foi achar que era possível não negociar a paz com a Rússia e era possível derrotar militarmente a Rússia, e mesmo depois de Trump ter sido eleito naquele intervalo entre a eleição e a tomada de posse, Zelensky esteve uma vez pelo menos com Trump nos Estados Unidos e saiu muito otimista. Ele estava convencido que conseguiria ter da parte de Trump, se não um apoio igual ao de Biden, pelo menos a continuação de um apoio militar decisivo dos Estados Unidos à Ucrânia até que se abrissem negociações de paz. Percebeu agora que não, está sob fogo cerrado de Donald Trump, cerrado e ordinário, e está numa posição tremendamente difícil também porque ele próprio fechou qualquer porta à negociação. E é curioso vermos agora, eu ontem estava a ouvir Vladimir Putin no meio deste furacão americano que insultam tudo e todos e dizem que a Europa não tem lugar à mesa e a Ucrânia também não. Foi Vladimir Putin a dizer tenham calma, escusam de estar histéricos, porque é óbvio que a Ucrânia terá lugar à mesa das negociações. Quer dizer, o próprio Putin é muito mais brando do que Trump a falar disto. A má notícia, só para concluirmos este tema, quando estamos então quase a assinalar os 3 anos da invasão russa, é que a Ucrânia está agora mais perto do que nunca de perder parte do seu território, algo que tentou sempre controlar ao longo destes anos, mas parece-lhe que é incontornável, Miguel. Eu espero que não, porque eu que sempre tive uma posição diversa em relação à guerra da Ucrânia, e acho que a Ucrânia e a Europa também foram responsáveis com a insistência de pôr a Ucrânia na NATO, que é uma linha vermelha para os russos, e que se compreende perfeitamente. Eu agora não vou voltar ao assunto, mas acho que, para todos os efeitos, houve uma invasão de um país soberano por parte da Rússia, e seria lastimável que essa invasão fosse compensada com a aquisição do terreno conquistado pelas armas e através dessa invasão. Como é que isso agora se pode evitar? É o mais complicado de tudo, e de facto aí eu acho que Zelensky está nas mãos de Donald Trump. E é com o mundo suspenso e de olhos postos nos grandes protagonistas da atualidade que fizemos quase o pleno desta edição semanal. Para algo diferente, seguimos para o improviso. O Parlamento português discute por estes dias comportamentos, alterações ao Código de Ética,
com eventuais consequências para deputados, e divide-se sobre o caminho a seguir. A discussão surge devido a diversas intervenções apontadas à bancada do Chega e consideradas insultuosas por muitos partidos. Chegou agora à altura de mudar de facto, em concreto, alguma coisa, ou acha que deve haver outra via, Miguel? Não, eu acho que chegou à altura de mudar. E eu estive a ver um trabalho que o Expresso publicou hoje sobre a comparação dos regimes parlamentares em 10 ou 11 países do mundo e da Europa, que aliás foi um estudo pedido por Augusto Santos Silva há 2 anos atrás, e olhando para esse estudo vê-se que democracias perfeitamente normalizadas e funcionais, como a espanhola, a francesa, a alemã, etc., têm um código de conduta que penaliza os deputados que se portam, não direi que se portam mal, mas que são insultuosos, que são ameaçadores, que são ofensivos, que acham que, tal como os deputados do Chega, podem insultar livremente os outros e podem dizer tudo. Uma coisa é dizer mentiras, outra coisa é fazer insultos. Eu acho que o sistema francês, daqueles que eu estive a comparar, parece-me o mais adequado, e é um bocado parecido com a proposta do Partido Socialista. Primeiro, o Presidente da Assembleia da República tem de ter a responsabilidade, e não pode decliná-la, como parece que a Guiá Branco quer fazer, de tirar a palavra a um deputado que ele entenda que está a ceder as regras de educação e de urbanismo na Assembleia. E isso é uma avaliação subjetiva que lhe cabe a ele fazer sozinho. E depois faz-lhe uma demonstração, ele continua, faz-lhe segunda, tira-lhe a palavra, se for preciso manda a polícia tirá-lo do hemiciclo e a seguir aplica-lhe uma sanção que em França é de suspensão com corte de salário de 15 dias a 30 dias. Ele pode recorrer para o plenário de líderes, e o plenário de líderes, sem discutir, vota sim ou não. Agora, esse poder tem que estar inicialmente nas mãos do Presidente da Assembleia da República e deve ser exercido, porque de facto o que se passou a semana passada na Assembleia e já anteriormente com os deputados do Chega ultrapassa tudo. É preciso compreender que a estratégia do Chega é fazer da cena política portuguesa um pardieiro diário e fazer do Parlamento uma espécie de taberna, e isso contribui diretamente para a degradação da democracia portuguesa aos olhos da opinião pública, o que é o objetivo final do Chega. Acha que o Presidente da Assembleia devia já ter tido um papel mais interventivo? Ele podia ter tido. Agora, o regimento da Assembleia, por enquanto, não lhe dá poderes suficientes para isso. E por isso eu acho que esta proposta do Partido Socialista de rever o regimento da Assembleia e estabelecer uma espécie de código de conduta dos deputados com sanções aplicáveis é importante que seja aprovado. O tom do debate parlamentar português e as preocupações de um mundo em mudança pelas mãos de Trump. E assim se conclui mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com a sonorização e edição do João Martins. Para a semana, já sabe, voltamos a olhar à atualidade.